Meus irmãos, eu vos cumprimento na paz do Senhor. Quero neste dia de hoje, domingo de Páscoa, deixar uma palavra para a sua reflexão, compartilhar com os irmãos alguns versículos do Salmo 46. Iniciando do versículo de número 6, diz assim: As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. Este salmo nos traz uma inspiração da parte de Deus para os dias que nós estamos passando. Observe que no versículo de número 6, diz que as nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Nós cremos em um Deus todo-poderoso, que se ele falar, tudo há de se cumprir. Basta uma palavra só. Quando nós chegamos aqui no versículo de número 7, diz assim o salmista: O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Preste atenção, quando a Bíblia diz o Senhor, está falando de senhorio, está falando de autoridade, de poder. É como disse o salmista no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, ou seja, o Senhor quer dizer dono, o Senhor quer dizer autoridade suprema. E aí o salmista diz o Senhor dos exércitos, porque olhando para a Bíblia, nós sabemos que Deus, no mínimo, pelo menos tem uns três exércitos que ele utiliza ao favor do seu trabalhar. Quando vemos em Josué capítulo 5, nós já observamos que os anjos são o exército do Senhor. Quando Josué se depara com um ser com uma espada na mão, e Josué pergunta para ele: Tu é um dos nossos ou dos nossos inimigos? E aquele anjo diz: Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Então nós vemos que os anjos são o exército do Senhor. Segundo, a igreja de Jesus, ela também é um exército. Em Ezequiel 37, na visão do vale de ossos secos, a Bíblia diz que Ezequiel, naquela visão, ele diz que após ter profetizado, aqueles ossos se transformaram em um grande exército. A própria igreja, quando Jesus estabeleceu, ele disse: e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Todos nós sabemos que porta é um instrumento de defesa. E se as portas é um instrumento de defesa, está dizendo que a igreja vai atacar a esse instrumento. Então, as portas do inferno não resistirão. As portas do inferno, elas vão se arrebentar se esse exército marchar ao encontro. É isso que Jesus tem falado. Então nós vemos que os anjos são o exército do Senhor, a igreja é o exército do Senhor, e em terceiro, a natureza. A natureza também é um exército do Senhor. Deus utiliza ou usa a natureza para cumprir os seus desígnios. Deus usa a natureza para realizar os seus propósitos. A terra, o mar, o vento, ele utiliza como um exército que trabalha, porque tudo está sob o seu comando. Então olha o que diz aqui o salmista: o Senhor dos exércitos está conosco. Meus irmãos, se o Senhor dos exércitos está conosco, nós não temos o que temer. Nós não devemos temer nenhuma adversidade que venha sobre nós, nenhum problema que se levante sobre nós, porque o Senhor dos exércitos, ele está conosco. O Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso abrigo. Olhe para o versículo de número 8. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. E aí ele diz assim: ele faz cessar a guerra ou as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo.
Olha que Deus, ele faz cessar as guerras, não importa se é uma guerra química, não importa se é uma guerra biológica, se é uma guerra de armamento, não que Deus livre uma guerra nuclear, mas a Bíblia diz que é o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, faz cessar as guerras até o fim da terra. Por quê? Porque ele quebra o arco, ele corta a lança e ainda queima os carros no fogo. Veja que Deus, ele simplesmente não corta a lança. Aliás, simplesmente não corta a flecha. Ele quebra o arco, ele poderia quebrar a flecha, mas se quebrar a flecha, o arco continua como uma arma para ser reutilizado. Então diz que ele quebra o arco, corta a lança e ainda queima os carros no fogo. O versículo 10, o salmista diz assim: aquietai-vos, diz o Senhor, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. A palavra de Deus para nós nesta tarde de hoje é essa: aquietai-vos. Então isso prova que nós não devemos estar amedrontado, inquieto, com o coração, com a mente aflita, o espírito perturbado. Não, meu irmão, porque nós temos que crer no Senhor e aquietar o nosso coração. Então a palavra de Deus desta tarde é essa: que aquiete, meu irmão. Se aquiete, minha irmã. Confia no Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Quando eu estava ouvindo um pregador de Dallas, ele disse uma experiência muito forte que teve com ele. Disse que ao chegar em casa, ele encontra a sua esposa chorando e uma criança recém-nascida nos braços também chorando. E ele disse: o que está acontecendo? Ela disse: eu estou com o seio cheio de leite para amamentar. E a criança não consegue amamentar, ela não se aquieta. Então chorava e disse: por que é que você não dá de amamentar? Porque ele não se aquieta, não tem quieto. Então chorava a criança, chorava ela. Na mesma hora ele correu e foi buscar uma caneta. E ela disse: o que vai fazer? Ele disse: o Senhor acabou de me dar uma mensagem. O que? Deus é como uma mãe com os seios cheios de leite querendo amamentar. E o cristão é como esta criança. Enquanto essa criança não se acalmar, a mãe não consegue amamentar. Enquanto o cristão não se aquietar, acalmar o coração, ele não vai ser alimentado. Deus não vai falar com ele. Porque se em meio à aflição, em meio à perturbação, você não está apto a discernir a voz de Deus. Então a palavra de Deus é essa: aquietai-vos, se acalme, se tranquilize e sabei que eu sou Deus. Observe que o apóstolo Paulo disse assim: eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe quem você creu? Então, meu irmão, aquiete seu coração. Olhe, não vai ser um gel, não vai ser uma máscara, não vai ser medida de isolamento que vai guardar, não. Lógico, nós temos que cumprir tudo isso. Nós temos que ter estas medidas. Mas o Salmo 127 diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meu irmão, se o Senhor não nos guardar, nada disso vai resolver. Eu creio piamente que o Senhor está conosco, como diz a Bíblia. E o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. A continuação do versículo 10, ele diz assim: serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Muito em breve, as nações reconhecerão que o Senhor tem o poder e o controle de todas as coisas. Mas nós temos que aquietar. Você que está com o coração aflito, você que está ansioso, até perdendo o sono, se aquiete, em nome de Jesus Cristo, e sabei que o Senhor é Deus. Versículo de número 11 diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está contigo? Aquieta o seu coração. Deus está conosco? Aquieta o seu coração. Porque esta luta vai passar em nome de Jesus. Creia, tome posse da palavra. Que o Senhor Jesus Cristo seja o seu guarda. Que o Senhor Jesus Cristo seja a cada dia o nosso sustento. Em nome de Jesus Cristo, eu deixo essa palavra
compartilho com você e peço que você compartilhe com as pessoas que você ama, para que o Senhor possa confortar o seu coração. Creia tão somente e tome posse da palavra de Deus, que será o seu alimento, em nome de Jesus. Um abraço, que Deus abençoe.